Boa tarde a todos. Me ouve? Consegue me ouvir? Sim, então estamos ouvindo bem, Vânia. Ok. Então, é um grande prazer tê-los todos aqui presente, né? Presente online. Mas, enfim, né, para hoje à tarde a gente conversar um pouco e discutir sobre, né, nossos planos de contingência, especificamente para as arboviroses, né? E aqui a gente vai discutir e conversar sobre, entre as arboviroses, a dengue, né? O que é que está aí nos assolando já há algum tempo. Então, hoje a gente vai ter como palestrantes aí, né? Vou apresentar os nossos convidados. José Braz, né? Que ele é da Sergarb, né? Do Ministério da Saúde, vai estar conversando conosco hoje e tirando também as dúvidas. João Fuch, né? João Augusto, que é o nosso diretor, né? Está aí presente, que você já conhece. A nossa equipe também aqui de controle e manejo de vigilância e controle do Aedes, né, está presente. Eu vou abrir a palavra, a Daiane vai fazer uma fala inicial e depois passar a palavra para os nossos palestrantes, né? Mas eu quero já dar boas-vindas a todos. Vai, Dai, falar? Não. Boa tarde a todos. Meu nome é Daiane, estou como coordenadora técnica do Programa das Arboviroses do Estado. Agora eu passo a palavra então para o nosso diretor, o João Fuch, para iniciar a nossa web. Olá, boa tarde a todos. Conseguem me ouvir? Perfeito. Acho que o objetivo hoje, nessa tarde, né, é a gente falar um pouquinho dos planos de contingência e cumprimentando já o Braz aqui do Ministério da Saúde, né, que está também representando e fazendo essa discussão junto com nós, né. Enfim, eu acho que eu me propus nessa tarde a trazer um pouquinho do cenário do Estado, né, que a gente enfrentou nos últimos anos, até para a gente entender um pouco essa magnitude da curva de transmissão e também um pouco dos nossos planos de contingência dos últimos anos, né? Acho que a gente tem passado por um período de aprendizado na construção dos planos de contingência, que em alguns momentos foram muito sensíveis, né? Em alguns momentos estavam pouco sensíveis, o que demoraram a gerar uma resposta, enfim, mas acho que desde o ano passado a gente fez um movimento interessante e conseguiu entender um pouco melhor qual era o nosso objetivo com o plano de contingência, conseguiu definir melhor alguns cenários de risco e, com isso, pensar numa resposta diante de uma emergência, né, como foi as arboviroses aqui no estado nesse ano e tem sido nos últimos anos, mas cada vez com um impacto maior. Então, eu trouxe alguns slides para a gente entender um pouco esse cenário, o que aconteceu. Você vai passar aí, Dai, para mim, ou se quiserem passar para o próximo, ou eu consigo por aqui. Está Eu consigo por habilitado. aqui, já vi. Tá habilitado para mim, tá certinho. Falando um pouco então de cenário epidemiológico, né? Eu acho que são dois slides só para a gente ver o que aconteceu em 2023 e 2024, né? Ou seja, a gente no ano 2023, né, a gente tinha passado por uma transmissão importante de dengue aqui em Santa Catarina, com mais de 140 mil casos prováveis. E é interessante entender um pouco, até para comparar com o que a gente enfrentou em 2024, né? Ou seja, nós levamos aí 11 semanas para chegar à marca dos 10 mil casos prováveis de dengue em 2023, e depois a gente leva outras 4 semanas para alcançar a marca de 50 mil casos, isso é já na metade do mês de abril, e mais 5 semanas, ou desde o início do ano nós levamos 20 semanas para alcançar a marca dos 100 mil casos prováveis de dengue no ano 2023 em Santa Catarina. Ou seja, a gente levou aí ficamos 5 semanas com um aumento na curva de transmissão até que ela se estabilizasse e entrasse numa queda. Durante 6 semanas, com mais de 10 mil casos sendo notificados por semana epidemiológica e um total de 98 óbitos registrados aqui no estado no ano 2023. E por que é interessante falar do ano 2023? Porque quando a gente entra no ano 2024, a gente vê que esse cenário foi ultrapassado muito de forma muito mais rápida, né? Ou seja, aqui a gente está em azul aquele gráfico anterior
e com as barras em vermelho, né? Então, dado que a gente tem de 2023 até 10 dias atrás, né? Um pouco menos de 10 dias, até semana passada. O que aconteceu no estado, né? Então, enquanto a gente levou 11 semanas para 10 mil casos ano passado, em 2024, em 6 semanas nós já estávamos com 10 mil casos, isso ainda no mês de fevereiro. Né? Com mais 4 semanas, com 10 semanas, a gente estava chegando à marca dos 50 mil casos no início de março. Com mais 2 semanas, ou seja, com 12 semanas, a gente alcançou a marca dos 100 mil casos. Então, quando a gente levou 20 semanas em 2023 para chegar a 100 mil casos, esse ano a gente levou 12 semanas epidemiológicas. Com 15 semanas, a gente estava passando a marca dos casos de 2023, e aí rapidamente, né, saindo de 100 mil casos, com só 3 semanas a gente dobra o número de casos, chegando a 200 mil casos, com outras 4 semanas a gente chega a 300 mil casos, e aí entra numa curva, né, numa queda na transmissão. Então, a gente está falando de 100 mil casos já no estado em 2024, ainda no mês de março, né, e essas marcas sendo ultrapassadas ainda no mês de março, a gente ultrapassou a marca do que a gente tinha visto em todo o ano de 2023. A gente ficou, então, nesse ano de 2024, com 10 semanas no aumento, a gente levou 10 semanas mantendo o aumento no número de casos notificados, durante 13 semanas com mais de 10 mil casos por semana, e vejam que a gente alcança várias semanas com mais de 20 mil casos, e em 3 semanas mais de 30 mil casos sendo notificados por semana, ou seja, isso causa um impacto muito grande no serviço de saúde. Está falando de 90 mil pessoas, isso dos casos notificados, né? Ou seja, que procuraram um serviço de saúde, que a gente sabe que não são todos. Mas, ou seja, em 3 semanas nós tivemos 90 mil casos procurando algum serviço de saúde no estado. E isso gera uma sobrecarga muito importante dos serviços, né? E tivemos aí 340 óbitos confirmados, uma marca importante, são muitos óbitos confirmados, enfim, que colocam a importância de a gente discutir manejo clínico e assistência desses pacientes. E acho que já trazendo para vocês, né, mas está circulado ali semana 36 e 37, é que a condição climática novamente está muito favorável, né, ou seja, temperaturas elevadas, voltamos a registrar chuvas, né, a gente está falando aí marca de 25 a 30 graus na maior parte dos municípios do estado, e essa curva está mostrando um aumento, né, acho que fica um alerta. Talvez a gente possa ver um aumento, né, uma segunda curva de transmissão aqui no estado ainda em 2024, que a gente nunca registrou. Né? A gente sempre teve picos muito marcados no início do ano. Em 2024 a gente tem uma antecipação desse pico, um alargamento da curva, e talvez a gente possa ver uma transmissão de novo acelerada ainda no final de 2024. Então acho que eu deixo como um alerta. Se a gente olhar lá no início do ano, semana 1, semana 2, está muito semelhante ao que aconteceu. Né? Acho que a gente é um dado preliminar, a gente está acompanhando, pode ser que essa curva não se mantenha, que foi só um aumento pontual e volte a cair, mas acho que a gente tem que estar preparado e talvez mais do que nunca falar sobre os planos de contingência, né? Para que a gente possa ter ações estruturadas caso a gente veja um aumento dessas curvas ainda no ano de 2024. Então, talvez a gente possa ter uma temporada 24-25 acontecendo ainda no final de 2024 e se estendendo para o início de 2025. Então, acho que isso é um pouco do nosso cenário epidemiológico. E aí, acho que eu entro um pouco na minha fala sobre o plano de contingência, né? E aí eu queria voltar lá para 2022. Acho que a gente tem discutido planos de contingência na secretaria desde 2015, 2014 a gente começou um processo de discussão ainda, né, que foi evoluindo justamente com a emergência nacional e internacional relacionada ao Zika vírus. Então a gente vinha com planos de contingência desde lá, no processo de atualização, mas acho que a gente nunca foi tão estressado enquanto serviço de saúde, né, e Secretaria de Estado da Saúde, para implementar ações. Então, nosso plano sempre foi sendo construído, a gente acabava executando muito pouco dele, porque nunca tinha chegado numa situação de emergência, mas desde 2022, com o aumento da transmissão, a gente tem visto como os planos, a necessidade de implementar ações que estejam previstas nos planos de contingência. Né? E aí, trazendo um pouco desses recortes, em 2022, né, acho que foi a primeira vez que a gente coloca à prova o nosso plano de contingência, mas a gente normalmente tem trabalhado com 3 cenários de risco no plano de contingência, e a gente vê que os planos é um plano que foi, em poucas semanas, né, a gente saiu do nível de ativação 1, do nível de risco 1 para o nível 3, né, em 2022. Então, foi um plano que sai do nível 1 para o nível 3,
em poucas semanas. Então a gente começou a discutir isso, olha, será que o nosso plano está sensível? Será que ele está dando conta mesmo conforme a gente analisa essa curva de transmissão, enfim? E a gente entendeu que olhando para 2022, né, e 23 também, vou passar para o próximo slide, mas 23 uma análise muito semelhante, né? A gente, de novo, com 3 níveis de ativação, e a gente sai do nível 1 para o nível 3 também, com 5 semanas, a gente saiu do nível mais baixo do plano para o nível mais alto, enfim, então a gente começou a pensar, opa, acho que nosso plano está muito sensível, né? Ou seja, a gente está saindo 2023 foi um exemplo, a gente praticamente sai do nível 1 para o nível 3 de forma automática, né? Ou seja, a gente não está tendo um nível intermediário de ativação do plano de contingência. Então, a gente fez um movimento para discutir justamente quais eram os nossos indicadores de ativação. E por que isso aconteceu? Né? Porque justamente a gente nunca tinha sido tão estressado enquanto curva de transmissão de dengue, de arboviroses, para acionar os planos de contingência. Então, a gente sempre foi construindo os planos, né, com base em modelos do Ministério da Saúde, com base em outros estados, com um pouco do que a gente vivenciava, né, mas não nessa magnitude. A gente nunca tinha visto até 2022 epidemias, ou 23, né, transmissões com mais de 100 mil casos, eram transmissões mais pontuais, localizadas em algumas regiões. Enfim, então, a gente foi pensando em indicadores, enfim, mas a gente viu que na prática esses indicadores eram muito sensíveis. Então, você saía do nível 1 para o nível 3, em pouquíssimas semanas você estava no último nível de ativação do plano de contingência, enfim, então a gente viu essa necessidade de rever. Então, acho que em 2023 a gente faz esse primeiro movimento, que é justamente um movimento no sentido de lições aprendidas, ou seja, a gente olhou para os cenários epidemiológicos, olhou para o nosso plano de contingência, né, e fez um movimento de, opa, vamos ver como é que funcionou na prática para a gente fazer as correções, as inclusões, as alterações que foram necessárias. Então a gente olhou para os cenários de 22 e 23, e lá em agosto do ano passado a gente fez um movimento, né, ainda para que a gente pudesse então entender isso. Então a gente teve uma oficina que foi organizada pela Secretaria de Estado da Saúde, contou com a participação do Ministério da Saúde, com a Organização Pan-Americana de Saúde, e a gente reviu desde os níveis de ativação até as ações que estavam sendo propostas, lembrando o nosso nível de gestão, né? Acho que o plano de contingência, e isso também foi importante para nós, e eu acho que é de fundamental importância para os municípios, é entender que o plano de contingência do Estado, por exemplo, ele está prevendo ações que o Estado vai realizar diante de uma situação de emergência e que os municípios devem fazer o mesmo movimento, ou seja, o plano de contingência do município ele não é uma cópia do plano do Estado, ele deve prever ações do nível municipal para responder a uma situação que possa se configurar como emergência. E claro, acho que até já lembrando, mas que o plano de contingência ele não vai ser só ativado numa situação de emergência, né? Ou seja, um aumento na curva de transmissão que gera um impacto no serviço de saúde, eles já podem ensejar a ativação de um plano de contingência. Então, a gente começou um movimento em agosto de 2023 na Secretaria de Estado da Saúde, isso se estende até novembro, então, acho que cabe lembrar e cabe também compartilhar com vocês que não é um movimento simples, né? A gente sabe que nem todas as áreas se envolvem, até porque a vigilância acaba capitaneando as ações quando se fala em arboviroses. Então, você tem que ter um movimento para envolver as outras áreas, especialmente assistência, né? Enfim, que nem sempre é fácil. Todo mundo tem um monte de demanda, né? Todo mundo não quer ficar responsável, mas acho que foi um primeiro movimento. Acho que a gente nunca conseguiu discutir plano como a gente conseguiu no ano passado aqui na secretaria, né? Com todas as áreas envolvidas, urgência e emergência, regulação, atenção primária, laboratório, assistência farmacêutica, enfim, a gente conseguiu entregar um plano no final do ano e o plano que foi testado nesse ano, né? E a gente começou um movimento também de discutir isso de nível, junto com os municípios e de forma regionalizada. Então, ainda no ano passado a gente fez um movimento com os municípios da região oeste, né? Fez uma oficina, tentou reproduzir a oficina que a gente fez no âmbito do estado, com os municípios. É claro que a gente não conseguiu até pela proporção, né, mas a gente começou com esse movimento e entendendo a importância e deve intensificar esse movimento em 2024. Claro, esse webinário justamente também é uma das ações nesse sentido. E aí, então, a partir de todo esse processo, né, primeiro acho que a gente conseguiu entender qual era o nosso objetivo do plano de contingência do Estado, né? Nosso plano de contingência sempre buscou ser muito amplo, né? Ou seja, a gente queria
reduzir a infestação, a gente queria evitar a curva de transmissão, a gente queria evitar óbito, enfim. Então, a gente entendeu que, acho que o movimento, a oficina, para nós, foi importante para clarear ações que são rotina, ou seja, aquilo que a gente vai realizar no dia a dia, que continuam, independente de uma situação de emergência, e o que o plano de contingência quer me responder, ou pretende, a partir de uma situação de uma potencial emergência, responder. Então, a gente chegou à conclusão que o objetivo do nosso plano de contingência era justamente evitar a ocorrência de óbitos por dengue, chikungunya e zika vírus no estado de Santa Catarina, né? Ou seja, ativar o plano em seja ações para reduzir a letalidade das arboviroses aqui no estado. E claro que a gente tem vários objetivos específicos, né? A garantir atendimento oportuno, tentar diminuir o impacto da alta incidência, evitar a ocorrência de casos graves, né? Fortalecer o apoio das gerências aos municípios, tentar organizar, intensificar as ações de controle vetorial, mas foi isso que a gente concluiu com a revisão do nosso plano, que esse era o principal objetivo do plano de contingência do Estado para as arboviroses. E aí ele foi dividido em alguns componentes, né? Ou seja, componente de gestão, componente de vigilância epidemiológica e laboratorial, componente de manejo integrado de vetores, de comunicação e de assistência ao paciente. E, em resumo, os planos de contingência estão com esses componentes, né? A gente tenta seguir até o que a gente tem de proposição a nível nacional, né? Mas basicamente gestão, assistência, né? Vigilância, seja ela epidemiológica ou laboratorial, manejo integrado de vetores e comunicação. Então, esse foi o nosso plano desenhado, né, a partir da revisão do ano passado, e que a gente utilizou nessa temporada, com esses eixos ou com esses componentes de atuação. E como é que a gente então desenhou os níveis de alerta, né? O nosso primeiro nível de alerta na revisão do plano de contingência era que a gente tivesse, então, uma taxa de incidência de casos prováveis aumentando por 2 semanas consecutivas em pelo menos 2 regiões de saúde. E aí vejam que a gente usou limiares muito abaixo do que a gente consideraria, que a gente usa como referência para dizer, uma transmissão em nível de epidemia, que é 300 casos por 100 mil habitantes. Então, a gente entendeu que a gente precisaria ativar o nível 1 do estado quando a gente tivesse um aumento de casos por 2 semanas em pelo menos 2 regiões de saúde, alcançando 50 casos prováveis para 100 mil habitantes para aquelas regiões até 350 mil habitantes, ou então 25 casos para cada 100 mil habitantes para aquelas regiões com mais de 350 mil habitantes. Então, olhando os planos anteriores, a gente entendeu que isso não deixaria tão sensível, ou seja, não era qualquer aumento de casos que ia indicar a ativação do plano de contingência, mas que com esses limiares a situação poderia indicar uma gravidade maior ou indicaria um nível de atenção para que a gente pudesse acompanhar já com a ativação do plano de contingência e começar a pensar níveis no âmbito do estado. Isso para dengue, né? Ou seja, mais para chikungunya e zika a gente também colocou, como nós não temos uma série histórica muito robusta e são doenças que podem causar um impacto, a gente foi mais simples, se a gente pode dizer isso, né? Mas, ou seja, estava olhando para a incidência de casos em comparação ao ano anterior. Viu um aumento na taxa de incidência, a gente já entraria com o nível de ativação número 1. O nível 2, ou seja, a gente teve 2 semanas em 2 regiões de saúde, o nível 2 seria atingido se a gente continuasse por mais 2 semanas vendo o aumento do número de casos, e agora já com incidências, né, acima de 100 casos prováveis por 100 mil habitantes, e associado a esse cenário de aumento de casos, ou seja, a gente teria então 4 semanas de aumento para chegar no nível 2, ainda com 2 regiões de saúde, mas agora já ultrapassando os limiares 100 casos para 100 mil habitantes, mas a gente também teria notificação de óbito suspeito ou confirmado nessas últimas 2 semanas. Então a gente entraria no nível 2, né, e para chikungunya e zika a gente teria aí 2 regiões de saúde vendo aumento das taxas de incidência quando comparada ao ano anterior. E o nível 3, a gente teria mais 2 semanas, então seriam 6 semanas de aumento, agora já com limiares acima de 150 casos prováveis por 100 mil habitantes, e a gente também teria já então a confirmação de 2 óbitos nessas últimas 2 semanas. E para chikungunya e zika a gente teria então notificação de casos graves ou óbitos, né, ou aumento de positividade em gestantes que indicariam chegar no último nível de ativação do plano de contingência. Então esse foi os cenários de risco que a gente definiu para o estado no ano 2024, e aí quando a gente olha a curva epidemiológica, a gente vai ver que a gente ativou o nível do plano de contingência na semana epidemiológica 6, ou seja, a gente já tinha aumento em 2 regiões de saúde,
né, ou de 50 ou 25 mil casos prováveis para 100 mil habitantes, dependendo do tamanho da região. Na semana 9, né, a gente ativa o nível 2, ou seja, passaram 3 semanas para a gente chegar no nível 3, porque a gente continuava com o aumento, atinge a marca de 100 casos para 100 casos para 100 mil habitantes, casos prováveis em 2 regiões, e começou a ter óbitos, e chegamos na semana 12, então o último nível de ativação, né, que aí permanece o aumento, a gente já estava com muitos óbitos prováveis. O plano foi basicamente ativado em decorrência da situação da dengue, né, a gente não viu zika circulando, chikungunya permaneceu dentro do que a gente teve nos últimos anos, mas o plano foi ativado com base no que a gente estava vendo na situação de dengue. Acho que para nós a revisão dos indicadores foi importante, ele não ficou tão sensível e acho que a gente conseguiu ter níveis de ativação conforme o cenário epidemiológico. Talvez a gente vai ter que fazer pequenos ajustes para esse ano, especialmente talvez na questão dos óbitos, né, porque foi um número importante de óbitos, talvez que a gente possa fazer gatilhos olhando para esse dado, mas acho que a gente tentou simplificar e tentou ativar o plano conforme a nossa realidade e olhando para os anos anteriores e olhando para o cenário, aqui está até 2023, mas é 2024, acabou saindo de forma errada aqui no slide, mas é 24, né, mas tentando criar indicadores simples que permitissem a nossa análise e que a gente conseguisse estabelecer essas ações. Né. Acho que cabe lembrar que quando a gente discute indicadores para ativação do nível para ativação do plano de contingência, a gente pode pensar vários indicadores, mas acho que a gente precisa pensar também em indicadores que a gente consiga monitorar, né, que sejam factíveis de a gente monitorar para conseguir fazer essas ativações. Se a gente pensa em indicadores muito complexos, ou que a gente não consegue monitorar com uma frequência que a gente gostaria, a gente acaba não acionando o plano de contingência por não ter essa informação. Então, acho que isso também é importante para as equipes municipais, é pensar em indicadores factíveis que permitam análise de forma facilitada para que vocês possam pensar cenários de risco, né, e aí ativação dos seus planos de contingência. O que a gente tem pensado? Então, acho que esse é o que a gente estabeleceu para o plano do Estado, enfim, acho que ele acaba sendo uma referência para as equipes municipais, mas eu queria destacar, né, que ele não deve ser uma cópia do plano municipal, acho que ele é uma referência, mas pensando um pouco nisso, acho que a gente tem vários materiais de apoio para os municípios, e um deles foi lançado, inclusive, essa semana pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica, né, nós lançamos aí a nota informativa, nós tínhamos já um instrutivo, que é essa primeira figura que aparece no slide, né, que era um instrutivo para a construção dos planos de contingência municipal, mas ele estava bastante amplo, enfim, a equipe trabalhou e entendeu que era importante refinar melhor essas orientações, então a gente lançou a nota informativa número 12, que tem orientações para a elaboração dos planos de contingência municipal para enfrentamento das arboviroses, se eu não me engano foi publicada ontem, ela já está disponível no site da Diretoria de Vigilância Epidemiológica, mas a gente também tem materiais muito bons de um nível nacional, né, que tanto é o plano de contingência para a resposta das arboviroses, né, do Ministério da Saúde, de 2023, e lançado recentemente um guia para a elaboração de planos de contingência, né, pelo Departamento de Emergência e Saúde Pública, né, que também é um ótimo instrutivo para os municípios para como construírem os seus planos de contingência, né, não só para as arboviroses, que é o nosso foco aqui, mas para outras situações que possam se configurar também como essa situação. Então, eu deixo para vocês como exemplo, né, como referência, materiais que podem ser utilizados para vocês pensarem tanto os níveis de ativação, os cenários de risco, mas também pensando em ações a serem estruturadas nos seus planos. E aí, vou focar rapidamente, né, até para não me alongar muito, para a gente ter um tempo de discussão, mas isso é o exemplo da nota informativa, né? Então, o que a gente propõe? A gente propôs ações e alguns níveis de ativação, mas é aquilo que eu estava falando anteriormente, né? Acho que vocês podem olhem critérios epidemiológicos ou dados que vocês têm acesso para criar esses níveis de risco, né? Então, por exemplo, o nível 1, vocês podem avaliar o número de casos de arbovirose nos últimos anos, né? Para dizer quando é que, ou seja, quando é que eu vou ativar o nível 1, o nível 2, o nível 3, né? Vocês podem usar como referência a procura pelos serviços de saúde, ou seja, vocês têm mapeado no território o serviço de saúde, os serviços começam a relatar um aumento do número de casos, né? Ou seja, opa, na última semana aumentou 50% o número de procura de pessoas com síndromes febris, sabe? Acho que isso são indicadores que podem indicar um cenário que está se modificando, né, e uma possibilidade de incluir isso
em indicadores para ativação do plano de contingência. Um outro indicador que vocês podem utilizar é a positividade dos exames no LACEN, né? O LACEN disponibiliza num painel público com dados com a entrada de amostra legal, que consegue então monitorar positividade, enfim, isso vocês conseguem fazer até obtendo os relatórios, né? Mas isso também pode ser um indicador importante, né? Um aumento da positividade pode indicar um aumento na transmissão, né? E que enseja então a ativação da doença. E mesmo o surgimento de óbitos suspeitos, de arbovirose, enfim. Então, acho que a gente tem indicadores epidemiológicos, né, seja de notificação de casos prováveis, seja de monitoramento do GAL, seja de óbitos suspeitos, indicadores entomológicos que podem ser utilizados também, aumento de positividade de armadilhas, né, informações do LIR, enfim. Então, acho que vocês têm vários indicadores à disposição, que o exercício é olhar esses indicadores dos anos anteriores para entender justamente quando é que o sistema começa a ser impactado, para pensar níveis de ativação, ou seja, a partir daqui eu estou começando a ver um aumento, então eu ativo meu plano 1. A partir daqui eu tenho óbitos suspeitos, eu tenho aumento do número de óbitos, eu ativo o nível 2. E a partir daqui, né, ou seja, o serviço não está dando conta, eu já estou pensando em abertura de serviços de reidratação oral, eu preciso do nível 3 de ativação. Porque justamente a partir desses níveis de ativação que a gente tem as ações, né? Ou seja, se eu prever todas as ações no meu nível 1, eu vou chegar, talvez nem precise de todas aquelas ações que foram estabelecidas, né? Os níveis de ativação servem para isso também, para mim otimizar meus recursos, organizar a resposta, né? Porque justamente quando eu estiver no nível de ativação 3, por exemplo, enfim, ou no último nível de ativação, porque não precisam ser 3 níveis, podem ser mais de 3 níveis, né? Ou seja, o meu último nível é porque eu cheguei na pior situação, que ações que eu preciso colocar em prática, além de tudo que já foi feito para dar uma resposta àquela situação, né? Então, acho que isso que é o importante, para isso servem esses níveis, né? E aí, acho que quais são as recomendações e os desafios, né? Primeiro, os planos têm que ser atualizados anualmente, né? Acho que o plano que é utilizado é super importante porque ele dá uma referência do que funcionou e do que não funcionou, né? E aí fazer esses movimentos junto com as demais áreas do município é importante para entender, olha, a gente viu que os indicadores foram propostos não deram conta, né? Ou seja, a gente saiu do nível 1 para o nível do primeiro para o último nível em uma semana. Ou seja, acho que a gente tem que rever indicadores. Então, fazer esses movimentos de atualização são de fundamental importância. E usando os períodos não sazonais, né? Por isso que a gente ainda está no momento de preparação. Então, é o momento de fazer essas discussões, apesar de todas as dificuldades, né? No nível municipal, a gente sabe que é um período eleitoral, vocês devem passar por mudanças de gestão em alguns locais, enfim, isso tudo impacta, que a gente tem ciência disso, mas é um momento de preparação ainda, né, porque daqui a pouco, se a curva subir muito, a gente precisa dar uma resposta, a gente não consegue mais se preparar. Discutir, né, acho que a gente tem numa realidade de Santa Catarina muitos municípios pequenos, ou seja, que não tem locais de observação, de hospitalização, não tem atendimento 24 horas, então acho que é importante discutir na CIRS, né, fluxos regionais, ou seja, as pessoas não ficam doentes por dengue, por arbovirose só das 8 às 5 da tarde, né, as pessoas adoecem, precisam ter referências, precisa estar pactuado isso, né, porque as pessoas podem morrer se não procurar atendimento, não tiver atendimento disponibilizado em tempo oportuno. Acho que um grande desafio para todos, né, é o envolvimento de todas as áreas no plano, ou seja, não é a vigilância construindo o plano para todo mundo, é justamente a vigilância mobilizando e capitaneando o processo, mas com as outras áreas participando desse processo e pensando ações para suas responsabilidades, né, ou seja, o que a assistência vai fazer, o que a atenção primária vai fazer, né, assistência dos seus vários níveis, atenção primária, urgência e emergência, atenção especializada, né, e pensar ações para a realidade local. Acho que, como eu falei, nós temos diversos documentos, seja do nível nacional, né, tanto dos diversos departamentos do Ministério da Saúde, do nível estadual, enfim, mas os planos não são um copia e cola, né? Eles são referências para que a gente tenha, mas as ações precisam ser pensadas localmente, né? E não é o município definindo, eu vou precisar ampliar leitos, por exemplo, né? Claro que isso pode ser uma responsabilidade, mas tem que pensar que talvez isso seja a responsabilidade do Estado, que vai estar no plano do Estado. Se vocês copiarem exatamente o que está no plano do Estado, não vai ser uma ação local, né? E vocês não vão estar conseguindo responder àquela situação. Meu último slide, mas assim, acho que
dentro da lógica da construção do plano de contingência, né, acho que, como eu falei, nosso objetivo é reduzir magnitude, gravidade e óbitos. Acho que a gente tem algumas linhas de atuação, isso também podem estar pensados no plano de contingência, mas talvez é importante a gente lembrar que o plano de contingência visa ações para uma situação que possa se configurar uma emergência de saúde pública. E que a gente vai ter ações de rotina, ações que vão ser continuar realizadas no dia a dia, né, e ações que vão precisar ser intensificadas considerando o cenário que a gente está vivenciando. Né? Então, o plano não prevê ações, ou ele não deve pensar em ações que a gente vai realizar no dia a dia, que já são executadas no nosso dia a dia, na nossa rotina. Ele deve prever ações que devem ser intensificadas para dar uma resposta. E acho que a gente já falou ao longo da apresentação, mas esses eixos são importantes, né? Ou seja, controle integrado de vetores, a vigilância epidemiológica, capacitação de profissionais, organização dos serviços de saúde, enfim. Acho que eu tentei destacar alguns documentos aqui que vocês podem utilizar como referência também, mas tentem lembrar isso, que a gente vai ter uma ação, por exemplo, do dia a dia para controle vetorial, que vai estar lá nas diretrizes estaduais, para vigilância epidemiológica e controle das arboviroses. Isso é aquilo que a gente já tem como prática, mas se eu tiver uma situação que se configure como uma epidemia, um aumento do número de casos, o que a gente vai precisar fazer para intensificar essas ações, ou para pensar outras ações, né? Ou seja, vou precisar ampliar a equipe de agentes, vou precisar pensar em aquisição de equipamentos, né? Vou precisar organizar minha rede de assistência para dar conta. Quando é que eu vou precisar abrir, por exemplo, um centro de hidratação, já que a demanda está sendo muito grande, ou eu vou vocacionar algumas unidades de saúde para que elas façam esse atendimento, com ampliação de horários de profissionais, enfim, então isso é ações importantes para estarem no plano de contingência, né, para que vocês possam pensar. Então, acho que aqui são algumas recomendações que a gente já falou, mas que também podem estar previstas por vocês, né, dentro da construção desses planos, mas acho que lembrem, assim, em resumo de tudo isso, né, o plano tem que prever ações para uma resposta local. E claro que no plano pode estar previsto o acionamento dos outros entes federados, que seja o Estado, seja o Ministério da Saúde, ou seja, quando é que vai ser preciso acionar a Secretaria de Estado da Saúde para auxiliar na resposta, né? Enfim, então isso tudo é importante estar previsto nos documentos locais, né? Enfim, então aqui ficam só algumas recomendações mesmo, além daquilo que tudo a gente já falou, pensando em rotina, mas também pensando na construção desses planos, enfim, né? Então acho que o que eu queria trazer é isso, né? Uma apresentação muito rápida do cenário, do que o Estado vivenciou enquanto plano de contingência, né? Acho que a gente vai passar, inclusive, agora para uma nova rodada de avaliação, né, na próxima semana, junto com o Ministério da Saúde, que vai vir até o Estado para fazer essa oficina novamente de lições aprendidas, ver o que funcionou, o que não funcionou, mas acho que isso serve também para os municípios, né, para que vocês consigam entender o que é um plano de contingência, qual é a importância desse plano, e talvez mais do que nunca, né, considerando que a gente está prevendo para as próximas semanas e até para a próxima temporada, ter esses planos bem estabelecidos pode ajudar vocês na resposta, né, já que muitos que estão aqui vivenciaram transmissões importantes de dengue, né, esse ano em 2024 e sabem que durante a resposta a gente não consegue parar para organizar ou para estruturar uma resposta. A gente precisa dar uma resposta, independente daquilo que foi estruturado ou não. Então a gente ainda está no momento de preparação, né, ou seja, de mitigação dos efeitos, e por isso essa discussão é fundamental nesse momento, e a gente está aqui para auxiliar vocês, né, e claro, colocar sempre que a gente, enquanto Secretaria de Estado da Saúde, está à disposição para participar desse processo junto com as nossas equipes regionais e municipais. Então, acho que da minha parte era isso. Eu agradeço o convite, né, a presença, e vou continuar aqui com vocês para que no final a gente possa abrir para discussão e questionamentos. Obrigado. Passar a palavra agora para o José Braz, do consultor técnico do Ministério. Só lembrando a todos que a nota técnica foi compartilhada no bate-papo, o link que dá acesso à nota técnica que o João mencionou anteriormente. Bom, boa tarde a todos. Eu sou José Braz, biólogo, consultor técnico aqui no Ministério da Saúde.
Inicialmente agradeço a toda a equipe do Estado de Santa Catarina, o João, Ivânia, a Daiane. Bom, eu tenho acompanhado essa mudança, acho que é a palavra certa, que o Estado de Santa Catarina tem aplicado nos seus serviços de vigilância das arboviroses por causa dessa ampliação da transmissão da dengue, né? Porque desde 2017 que eu vim trabalhar nessa coordenação e o cenário no estado tem se modificado bastante, né? Intensificado aí a transmissão, sobretudo da dengue, e assim como os demais estados do sul. E da forma que o João falou, é o momento para que todos os municípios tenham aí, né, nesse período, possam iniciar a preparação para o próximo período sazonal, porque é um período que nós estamos passando no país de mudanças climáticas e uma série de outros fatores que eu vou falar rapidamente para vocês, que ampliam ainda mais o risco da transmissão dessas doenças. Então, agradeço pela possibilidade de estar passando para vocês essas informações e eu quero falar primeiro dos fatores determinantes das arboviroses, que no Brasil as grandes epidemias de arboviroses passaram a se perceber. Vocês lembram quando, gente? Anos 80, o personagem da Xuxa, o dengue. As grandes epidemias foram no Rio de Janeiro, a partir dos anos 80. Desde então, uma escalada da ampliação do vetor no país, da distribuição do vetor e a transmissão também para todo o país. Diversos fatores contribuem, são determinantes para as arboviroses, aqui a gente tem alguns deles. Atualmente, a variabilidade climática, as mudanças climáticas são um fator preponderante para uma série de problemas do planeta, a partir do modelo de desenvolvimento e também a partir de condições naturais, El Niño, Laninha, que aí fazem essa variabilidade climática. Eu também sou aí do Sul e a gente estava falando semana passada com os meus pais, um calor que nessa época do ano não é comum e de repente esfria, mas os grandes picos de frio, vamos falar assim, o frio perene não está acontecendo mais como alguns anos atrás. Além disso, da variabilidade climática, o nosso país, de maneira geral, tem uma série de fatores demográficos, sociais e econômicos, moradias inadequadas, saneamento inadequado, que ainda são um problema que favorece a transmissão das arboviroses. Um fator favorecido, o fator do nosso mundo moderno, na globalização, a facilidade de mobilidade de todos nós favorece também o trânsito da transmissão das doenças. E biologia e ecologia de vetores hospedeiros e dos sorotipos circulantes. A gente sabe que a dengue são 4 sorotipos do vírus da dengue. Desses sorotipos, alguns estavam há muito tempo sem circular, sem uma circulação relevante no país, o dengue 3, por exemplo, e está aí novamente em circulação no Brasil. Um combo desses fatores todos fez com que, em 2024, no país, o número de casos de arbovirose seja superior ao dos 4 anos anteriores, ou seja, o número de casos que o país teve em 2024 é maior que 20, 21, 22, 23 somados. É uma situação realmente que foi, mesmo dentro de modelos que hoje a gente se utiliza, modelos preditivos, a gente esperava uma quantidade alta, né, um alto número de casos, mas superou os nossos modelos, né? Todos esses fatores aí levam a essa expansão da transmissão. Vocês que são um estado do sul do país, né, a gente sabe da expansão também do Aedes aegypti para diversos ambientes. Os últimos 2 anos, 2023 e 2024, foram os anos mais quentes do ano, e além da ressurgência aí de alguns sorotipos que estavam sem uma circulação relevante no Brasil, tudo isso levou, entre outros fatores, a essa situação de epidemia do último ano. E em resposta a essa epidemia, o Ministério da Saúde, de acordo com o Plano de Contingência Nacional, implantou um COI, um Centro de Operações de Emergência Nacional, para dengue e outras arboviroses. Esse COI ele ficou ativo por 142 dias. Foi desativado em maio, tá certo?
o que é um COI? O COI é aquela estrutura organizada para fazer a gestão da emergência, e ele é previsto no plano de contingência, como nós veremos. E ainda dentro da epidemia 2023 para 2024, foram 11 declarações de emergência estaduais, ou seja, 11 estados em situação de emergência, e mais de 659 municípios declararam emergência por arboviroses. Tá ok? Todas as questões de emergência em saúde pública, a gente trabalha a partir de um regramento, que é o Regulamento Sanitário Internacional. Tá? E a partir de instaurada uma questão de emergência, a gente segue o que está posto no RSI, tá? Nós temos que avaliar informações, notificar a Organização de Saúde por um ponto focal nacional, determinar quais as estratégias estão sendo feitas, prestar o apoio necessário às diferentes instâncias e assistência local, tá certo? Alguns eu vou passar mais rápido, porque eu quero parar naqueles que o município precisa entender para elaborar o seu plano de contingência. Ainda também outras etapas que o Ministério da Saúde tem que seguir dentro da sua resposta, né? Isso também o Ministério segue o RSI da mesma forma com que os estados têm que seguir a autoridade estadual de resposta às emergências, né? E o município, a organização ali do estado para respostas às emergências. Os CIEVs, que são Centros de Informações Estratégicas da Vigilância em Saúde, geralmente têm esse papel de organizar a resposta às emergências, tá? Ops. Nós tivemos, dentro dos últimos anos, alguns exemplos de emergência de saúde pública de importância internacional. Para essas aqui, uma específica das arboviroses que gerou até então a maior epidemia foi em 2015, a microcefalia e a transmissão do Zika vírus, né? Na verdade, foi uma grande epidemia de dengue, chikungunya e zika, a introdução da chikungunya do zika vírus, a chikungunya em 2014 e o zika vírus em 2015, que gerou uma grande sensibilização, uma comoção pelos casos de muitas crianças com microcefalia, né? E então, em 2015, nós tivemos uma grande última epidemia relevante de arboviroses, e agora em 2023, 2024. Passou, pessoal? Ele desconfigurou um pouquinho esse slide. Bom, seguinte. Dentro dos instrumentos para gestão das emergências em saúde pública, é importante o conhecimento dos possíveis planos que a gente pode trabalhar. Um plano de contingência, ele vai ser aquele que vai definir todas as estratégias, os atores e as ações para com que, na hipótese de ocorrer uma emergência, a gente possa agir, a gente possa enfrentar essa emergência. Então, um plano de contingência, ele vai estar delineando todas as estratégias, as pessoas que vão participar, as atividades que têm que ser desenvolvidas para que nós possamos conter um risco caso ele se efetive. A gente trabalha com uma ferramenta de planejamento. Tudo tem que estar descrito, estabelecido, para que, em caso aquela questão se concretize, a gente possa trabalhar. Há também outros planos que podem ser desenvolvidos, como um plano multirrisco, que é uma estratégia específica coordenada, tá se tratando em múltiplas ameaças, ou um plano de ação do evento. Dentro de um plano de contingência, por exemplo, a gente pode ter um plano de ação específico, tá? Mas a gente vai tratar de um plano de contingência, que é um instrumento para enfrentamento das questões para enfrentar os possíveis riscos em saúde pública, nos casos, risco de arboviroses. Aqui, esse QR Code, eu peço que vocês possam clicar nele ou fotografar, por quê? O Ministério da Saúde, com a Universidade Aberta do SUS, tem um curso para a elaboração de planos de contingência. É um curso que ele pode ser muito bem realizado com a equipe, com o grupo de trabalho municipal, para que vocês construam seus planos de contingência. E esse curso, além de todo as etapas para elaboração do plano,
ele traz também ferramentas para uso diário no trabalho, para que vocês fiquem alinhados com as atividades frente ao risco, tá? Para que vocês façam a ideal gestão do risco de emergência. Então, ao longo da apresentação, eu coloquei alguns QR Codes para que vocês, aí, o pessoal dos municípios, também a equipe estadual, claro, possa estar baixando os materiais. Então, o primeiro QR Code que eu trago para vocês é o curso de preparação de planos de contingência, ferramentas para uso diário no trabalho. Tá? Lembrando, pessoal, que o plano de contingência ele vai ser aquela ferramenta que ele vai trazer toda a gestão da coordenação, do controle, todas as operações para responder caso um risco se efetive, tá certo? Caso aumente abruptamente o número de casos de determinada doença, caso os testes laboratoriais indiquem a circulação de um novo sorotipo, uma série de indicadores, como o João falou na apresentação dele, que possam disparar diferentes níveis de ativação. Uma vez que aquele indicador está mostrando uma alteração no cenário, alguma ação, alguma estratégia tem que ter que ser desenvolvida, tá certo? E é para isso, então, que o plano de contingência ele deve ser elaborado. E aqui, então, por que a gente constrói um plano de contingência? Algo do que já falei agora rapidamente, para responder rapidamente a um surto, para proteção da saúde pública, redução de ônus, né, financeiro, e uma resposta integrada. Dentro do plano de contingência, sobretudo no estado que ainda nem todos os municípios têm a transmissão efetiva, vamos falar assim, vocês têm que estar preparados para responder rapidamente um surto de chikungunya, zika, dengue, alguma arbovirose, tá certo? Além de todos esses outros fatores aí que ele coloca que justificam a construção de um plano. Algumas, nesse período do ano, a gente vai ver daqui a pouco também o período de atividades preparatórias, né? No período de baixa transmissão, no inverno, é o momento ideal para uma série de ações preparatórias, dentre as quais está a atualização ou elaboração do plano de contingência. Tá? Para que a gente possa desenvolver quais ações preparatórias são as ideais para o meu município, eu tenho que conhecer muito bem os indicadores que eu tenho que trabalhar, sejam indicadores epidemiológicos, entomológicos, laboratoriais ou da assistência. E não só esses indicadores de resultado, vamos falar assim, conhecer os serviços que o município tem, conhecer os recursos humanos que o município tem, determinar a suficiência ou não desses serviços, tá certo? A partir do acompanhamento de casos, da coleta dos exames, de uma série de informações, a gente desenha aí as nossas ações preparatórias, que vão ter que envolver, nesse momento de baixa sazonalidade, sobretudo ações de educação e saúde e mobilização, seja capacitação dos profissionais, seja também mobilizar a população para ficar atenta aos fatores condicionantes da dengue, né? Limpeza dos terrenos, uma série de ações que têm que ser desenvolvidas, articulação com parceiros, levantamento dos estoques, insumos diversos, seja para controle vetorial, diagnóstico laboratorial, uma série de insumos que têm que ser quantificados para que no momento de uma eventual emergência a gente possa estar se utilizando desses recursos. Quais os critérios vão ser utilizados para declarar uma emergência, que vão ser estabelecidos ao longo do planejamento, e também quando é que se ativa ou desativa um centro de operações de emergência, tá certo? Ops, eu tenho que passar no sensor. É importante também, nesse período de atividades preparatórias, entre todos os grupos envolvidos, estabelecer um fluxo de formação das vigilâncias com assistência e outras áreas técnicas. Lembrando que na vigilância a gente precisa das informações dos nossos indicadores para a gente possa tomar as ações adequadas, tá certo? Então, é muito importante a elaboração. A maioria dos municípios já tem isso, mas talvez ampliar a divulgação de boletins
ou elaborar boletins mesmos municipais que tenham não só os indicadores ali da vigilância, mas por que não painéis, mostrando os dados integrados que vão ter repercussão para a transição das arboviroses. Tá certo? É importante se pensar na melhor forma de divulgar a informação, de levar a informação, seja para os profissionais de saúde, seja para a população como um todo. Tá? Sempre estimulando capacitação e atualização dos profissionais para vigilância, controle. É importante também estabelecer um comitê intersetorial ou sala de situação. Uma sala de situação, ela vai ser caracterizada para fazer um monitoramento sistemático de indicadores que não só aqueles que estão na rotina, mas indicadores frente ao risco da emergência. Os indicadores estabelecidos em um plano de contingência, tá certo? Estabelecimento de fluxos também para os diferentes níveis, isso valendo para um plano estadual ou para o plano nacional, e também um método de avaliação de risco. A avaliação de risco a gente vai ver no final, tá certo? Uma estratégia específica para se avaliar o risco dentro do cenário de cada cidade. Por isso que o plano municipal, pessoal, ele não pode ser um copia e cola, ele não pode ser uma troca de mantém-se as mesmas intenções de um plano estadual ou de um outro município que passou por uma situação parecida. A avaliação de risco para a arbovirose, ela é completamente baseada no cenário local. Então, se um município, se um estado faz o seu plano de contingência a partir de um modelo estabelecido, elaborado por outro ente, por outro município, por outro estado, é falho, porque ele não está baseado no cenário atualizado. A gente tem que ter o cenário atualizado, aquelas condições que eu falei no começo, que daqui a pouco eu vou detalhar mais um pouco, que são determinantes para o risco de transmissão. São uma série de fatores aí que tem que ser pensados para a avaliação do risco e para a avaliação do risco que vai determinar o nosso cenário e que é fundamental para o plano de contingência. Então, depois das ações preparatórias, a gente tem que pensar na resposta. A resposta já é no cenário de os níveis de ativação estão se ativando, ou seja, a gente está percebendo aí uma série de indicadores mostrando intensificação da transmissão. Ou seja, na resposta a gente tem que ter diariamente algumas situações, avaliação o mais rápida possível de todos os indicadores, tá certo? Sempre está verificando a partir dos atendimentos, das portas de entrada, em toda a rede, o que se pode ser, como se estabelecer uma logística ideal na rede de assistência e o que é necessário fazer diante de uma explosão de casos. Aí a importância de se conhecer dentro da sua regional, referência contra referência, os fluxos têm que ser realizados, tá certo? Também na resposta, uma importância muito grande tem que ser dada à comunicação, porque a gente sabe que nessas situações de emergência, a população fica muito aflita diante de informações. E aí um apoio sistemático ou não só um apoio, um fluxo de informações com a imprensa e diferentes assessorias de comunicação, é muito importante estabelecer uma transparência dentro das possibilidades para que não se amplie mais ainda um pânico, né? A gente tem que sempre ser muito transparente e levar as informações o mais claras possíveis para a informação, para que ela possa tomar todos os cuidados necessários, identificar os seus sintomas e procurar uma unidade de saúde. A gente sempre fala isso, procura uma unidade de saúde, mas para isso a gente passa todas as informações de sinais e sintomas das doenças. Também, durante a resposta, aquilo que a gente previu tem que ser garantido, que os insumos tenham aí em ações sejam garantidos para que as ações sejam efetivadas, seja de controle vetorial, laboratório e assistência. Na resposta, se a gente está tendo que agir com uma resposta mais efetiva, porque está tendo o aumento da transmissão. Se tem transmissão de casos, tem que ter bloqueio vetorial. E esse bloqueio ele se dá em locais estratégicos, em aglomerados de transmissão, tá certo? Isso tem que ser planejado.
E controle vetorial é uma ação estratégica, sim, dentro de um plano de contingência. Solicitar diferentes formas de apoio, analisar causas e fatores determinantes de óbito, quando acontece óbito, a investigação do óbito nessas situações, a investigação do óbito em situações de emergência também, ela foge ao fluxo normal. E intensificações de comunicação e mobilização, como já falei. Passou, pessoal? Agora foi, né? Foi. Bom, então, atividades preparatórias, a gente responde, essa resposta pode demorar muito tempo, e uma vez que a gente respondeu a situação de emergência, a gente tem que se estruturar novamente para voltar para uma normalidade. E as estruturas de gestão de emergência são desativadas, normas ou protocolos estabelecidos para trabalhar, garantir serviços para emergência são revogados e tudo volta para um período de normalidade ou estabelecimento de novas funções, como o exemplo que se colocou aqui, a estruturação de uma vigilância específica para acompanhar pacientes crônicos de chikungunya, o que não acontecia antes da emergência de chikungunya. Há uma cronificação de pacientes, ou também as crianças que sofreram as sequelas da microcefalia até hoje são acompanhadas, tá certo? O período de recuperação, ela exige, às vezes, novos serviços para que a gente possa estar monitorando as situações. Bom, então, as etapas que têm que estar previstas no plano de contingência, o que fazer de atividade preparatória, o que se planejar na resposta, ou seja, caso os indicadores mostrem uma situação de emergência, uma situação de anormalidade de transmissão, o que a gente responde, como nós respondemos, e uma vez sanada a situação de emergência, como nós restabelecemos os serviços de saúde. É isso que tem que ser aqui. Bom, João também mostrou, eu trago para vocês novamente algumas das publicações iniciais do Ministério da Saúde para emergências em saúde pública. Lembrando que todos os planos de contingência eles têm que ser atualizados. O nosso plano de contingência, este verdinho aqui, ele está sendo atualizado. Nós, como eu falei para vocês, tivemos uma maior epidemia no último ano. Uma série de ações foram tomadas a partir dessa epidemia. A atualização do plano de contingência é uma delas. Nós também lançamos nessa semana passada um plano de ação para redução do caso de dengue e outras arboviroses no período 2024-2025. Esse plano de ação, eu vou falar dele no final, ele foi elaborado de uma forma tripartite, né, o Ministério, representantes dos secretarias estaduais de saúde, secretarias municipais de saúde, com uma série de ações para 6 eixos principais. Um desses eixos é apoio à resposta às emergências, né, que é a parte de plano de contingência, uma série de diferentes materiais aí vão ser aplicados em vários municípios e 8 unidades da Federação Prioritárias, uma delas é Santa Catarina. Para isso também, a gente vai começar na próxima semana essa avaliação pós-evento, né, que não sei se foi o João e o Vânia falou no início. Nós, semana que vem, estaremos aí no Estado para trabalhar essa avaliação pós-evento com a equipe da Organização Pan-Americana de Saúde do Estado e, adiante, nós vamos desenvolver outras ações aí para estratificação de risco de arbovirose e também para aplicação de novas tecnologias para controle vetorial nessa estratégia para reduzir casos de dengue no período 2024-2025. Eu coloquei para vocês aqui este destaque porque neste plano aqui tem todo um instrutivo para informações necessárias em um plano de contingência municipal. Da mesma forma que vocês têm um modelo do Estado, nota técnica do Estado, eu acho que é mais uma fonte para vocês conhecerem o que um plano de contingência municipal deve conter. Só que lembrando aquilo, ele tem que ser elaborado a partir da realidade de cada
município. Ou é avaliar dentro do que tem neste documento, do que tem no documento estadual, do que tem no documento nacional, que há um guia para elaboração de plano de contingência, que o João mostrou agora há pouco, que foi elaborado aqui pelo Departamento de Emergência em Saúde Pública. Todos esses materiais têm orientações, só que aquelas que vão ser adequadas para o município, para cada município, têm que ser alinhadas com o cenário do município, seja o cenário de risco epidemiológico para as arboviroses, seja a organização dos serviços de vigilância, assistência, enfim, a rede regional de saúde, tudo isso tem que ser considerado para a elaboração de um plano de contingência, tá certo? Então, clicando aqui nesse QR Code, vocês vão baixar esse material e vai ter aí um instrutivo para informações que devem conter um plano municipal de contingência. Bom, o nosso plano de contingência nacional, ele tem diferentes níveis de resposta, são 3 níveis, mas ele tem para cada uma das arboviroses, para dengue, chikungunya e zika. Lembrando que a dengue, ela já tem aí 40 anos de epidemias registradas, enquanto chikungunya e zika são mais recentes, né? Chikungunya a partir de 2014, zika a partir de 2015. E por isso que alguns a gente trabalha, por exemplo, dengue, chikungunya e zika, a gente não tem um alto número de casos, se você pensar em comparação com zika. Por isso que é impossível a gente fazer um plano para a arbovirose sem ter essas diferenças de diferentes níveis de resposta para cada uma das doenças, tá certo? Está bastante pequeno aqui para vocês, mas basicamente, em termos de resposta inicial, quando a gente observa dentro da normalidade um aumento circunstancial de óbitos, de sequência repentina de aumento de casos ao longo de semanas, aumento de casos graves de dengue, por exemplo, são alguns sinais aí para a gente ter atenção. Isso em nível nacional. A gente, em nível nacional, os indicadores eles têm que abranger uma totalidade de informações que muitas vezes para o estado ou para o município, sobretudo para o município, os indicadores podem ser mais simples, tá certo? Mas por isso que eu repito mais uma vez, a gente não pode simplesmente utilizar os mesmos indicadores de outros planos, porque a gente tem que estar fazendo isso de acordo com a nossa realidade. E aqui, então, tem os indicadores para resposta inicial, para alerta e para decretação de emergência, tá? Em diferentes situações, tá certo? E vocês podem, clicando nos materiais que eu vou deixar disponíveis no final, ter acesso a tudo isso. Outro material também, que é importantíssimo que vocês conheçam, é o diagrama de controle ou a curva epidêmica do município, tá, de arboviroses. Diagrama de controle para elaboração dele, que é esse material de cima, a gente precisa ter uma série histórica. Muitos municípios do estado de Santa Catarina, né, que é a transmissão mais recente, podem não ter ainda um diagrama de controle para as arboviroses, mas vai ter uma curva epidêmica, que é basicamente a comparação de casos de um ano em relação ao outro. Uma vez que extrapolou-se o que tinha no ano passado, já se tem aí a justificativa para ações de enfrentamento ao risco de epidemia. Tá? Mas pensando-se num cenário de transmissão de arboviroses, né, que é uma doença sazonal, a gente sabe que no verão, com chuvas e calor, essas são as condições ideais para a proliferação do vetor. Daí a importância de, previamente ao verão, nos meses de agosto, setembro, outubro, nós tenhamos ações preparatórias para manutenção ambiental, sobretudo. Além disso, é muito importante também a gestão de insumos, como eu já falei. Neste período, a partir de setembro, outubro, é muito importante que as equipes de controle vetorial realizem as mobilizações, mutirões de limpeza, em parceria com os outros órgãos de limpeza urbana, por exemplo. A gente sabe que a limpeza urbana é uma atribuição municipal e os serviços de saúde devem sempre fazer parcerias com os órgãos de limpeza urbana
para, nesse período, estar limpeza de casas, limpeza de terrenos, que ainda o principal fator, o principal elo para redução de casos é o combate ao vetor, é o controle do vetor, tá certo? Então, esse é o período ideal para as ações preparatórias, além das ações de mobilização, toda a parte de elaboração de plano de contingência, elaboração de materiais, capacitações, realizada idealmente nesse período. Nós estamos nesse período certo para fazer isso. Então, não sei se a gente pode, talvez, jogar um desafio aí para os municípios, a gente está 24/9, colocar um período, João e Vânia, para se atualizar, elaborar planos de contingência, lembrando que a partir, até pelas informações que o João mostrou, ainda já está tendo um aumento de casos nessa época. É importante que, dentro do cenário das condições, a gente possa nos antecipar a qualquer situação aí de aumento de casos. Por isso que é importante, neste momento, garantir a elaboração dos planos de contingência, que já a partir do final do ano a gente tem um aumento da curva de casos. Isso vai ascendendo. A sazonalidade da doença é assim. Aumentou, passou do canal endêmico, já se ativa alguns serviços, outras ações, e quando o número de casos começa a cair, a gente tem que ainda manter a observação dos fatores determinantes e os fatores que dispararam a emergência, para daí sim dar por encerrada a situação de emergência. Aqui nós temos também o QR Code do curso para preparação de planos de contingência que eu falei no começo. Eu acho que é um momento muito importante para vocês fazerem esse curso e elaborarem os seus planos de contingência, que vai ser um facilitador para a elaboração desses planos de contingência, conforme nós falamos, de uma maneira bastante peculiar para cada município. Daí, por isso que eu insisto que, sendo possível, é importante que todos façam, as suas equipes façam esse curso. Agora, nós já fiz uma breve introdução das características de um plano de contingência, o que ele tem que conter. Voltando um pouco, no início eu falei dos fatores determinantes de arboviroses, mas pensando naqueles fatores determinantes de arboviroses, a gente pode extrapolar para fatores determinantes de risco de epidemias, tá certo? A infestação do Aedes aegypti, a comunicação e educação em saúde, o caso de fake news. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a imprensa, com o que diversos meios de comunicação falam. Hoje, a comunicação errada, as fake news, podem ser um fator de risco para uma série de problemas de saúde. Daí a importância de sempre estar checando as informações e levando a população às questões mais corretas possíveis, tá certo? A vulnerabilidade socioambiental da população, as questões de saneamento, entre os outros que a gente falou, fatores biológicos e ecológicos, né, sobretudo da transmissão dos vírus e da transmissão também do Aedes aegypti, a circulação dos diferentes sorotipos e a capacidade de resposta, como eu já falei, é o fator preponderante para a gravidade dos casos de dengue. E o que a gente quer em qualquer situação de emergência? Evitar óbitos. Para isso, diante da necessidade de se estabelecer dentro da atenção primária, que é a porta de entrada, uma série de ações para prevenção de casos de dengue de óbitos, o Ministério elaborou este material, que esse ano foi elaborado esse material, que é muito importante também que vocês tenham conhecimento, por isso que eu coloquei aqui para que vocês possam baixar esse material e utilizar dentro das estratégias do plano de contingência de vocês. Ele tem uma série de ações que têm que ser tomadas para especificamente para atenção primária em saúde, tá? Para melhorar a capacidade de resposta dos serviços de saúde no que servir às arboviroses. Além disso, eu coloquei o link que tem todas as publicações do Ministério da Saúde referente às ações para arboviroses, que é esse aqui de baixo. Então, vocês fotografando este aqui vão ter acesso a esse guia, que vai ter todas as ações para fortalecer a capacidade de resposta de serviços em termos de atenção primária, o que é fundamental nos planos de contingência, e aqui abaixo as demais publicações relativas à arbovirose que o Ministério da Saúde tem. Vocês vão cair aqui no canal do Ministério da Saúde, no site, que vai tratar dessas publicações todas.
Os componentes do plano de contingência nacional são gestão, vigilância epidemiológica, laboratorial, manejo integrado de vetores, assistência, comunicação e mobilização. Em geral, nos municipais, vão ser vigilância, né, engloba a epidemiológica laboratorial em uma só, controle ou manejo de vetores, rede de assistência, gestão e comunicação. Aquilo que eu falei, né, a organização dos serviços ela vai se modificando em cada território. Aí também a importância desses componentes dos planos refletirem como se dá a realidade do município. Agora a gente fala da avaliação de risco. A gente tem que entender que o risco é a possibilidade ou não de se acontecer um problema de saúde pública, tá certo? Especificamente para as arboviroses, a gente tem que pensar o risco de diferentes formas. Há o risco de aumento de transmissão, há o risco de falta de insumos, há o risco de falta de recursos humanos ou recursos financeiros em geral, para que a gente possa estar trabalhando aí o enfrentamento, o serviço para o enfrentamento das arboviroses. Então, a partir da probabilidade de ocorrência de um risco e das consequências que isso pode dar, a gente cria essa matriz. Por exemplo, falta de equipamentos para controle vetorial. Isso vai acontecer? Vai. E isso no município, em que eu preciso de equipamentos para fazer o bloqueio, isso vai ser uma consequência grave ou não? Dentro dessa lógica que você tem que fazer a avaliação de risco. Um fator, no caso, falta de equipamentos, falta de recursos humanos, falta de teste diagnóstico, tudo isso faltando, vai gerar qual consequência? E a partir disso aí a gente se cria essa matriz de risco, tá certo? Eu vou bem rápido que eu acho que eu já estou no meu tempo aqui. E aqui para avaliação de riscos eles colocam, se coloca como se fazer o gerenciamento, a gestão do risco, né? Para um baixo risco, já existem, em geral, protocolos padrões, são o que os programas de rotina já trazem, né? As diretrizes do programa de dengue já têm o que se fazer em situações de baixo risco. Risco moderado, muitas vezes tem que se aprimorar algumas ações, realizar campanhas extras. Quanto mais vai se aumentando isso, mais envolvimento de pessoas tem que acontecer e, sobretudo, da alta gestão. Tá certo? No alto risco, estabelece-se estruturas de comando e controle, como é o caso do COI, e uma série de ações são desenvolvidas. Tá? E um risco muito alto é quando tem que ter uma ação imediata, isso muito mais vale para essas situações de catástrofes, desastres, tá certo? Comunicação de risco também é um elemento fundamental para que a gente possa, da maneira mais correta possível, estar levando as informações sobre a situação de emergência estabelecida, né, sobre o risco estabelecido, sempre levando da maneira mais clara para as populações diretamente afetadas, a partir de informações dos sistemas de saúde, com formação das diferentes capacidades, seja na gestão, nos recursos humanos, na comunicação, tá certo? É todo um critério para se estabelecer comunicação de risco. É um outro curso que o Ministério da Saúde fez, mas eu não coloquei aqui para vocês, que sai um pouco de plano de contingência. Essa última etapa a gente está falando de gestão de risco, tá certo? E eu vou passar. E a gestão do risco uma vez que estabeleceu-se a emergência, a gente tem que periodicamente avaliar o risco para saber a continuidade ou não das ações previstas no plano de contingência. Essa avaliação faz parte da gestão do risco, e aí ele vai trazer todas as etapas que têm que ser feitas para a gestão do risco. Isso também pode estar descrito no plano de contingência, mas, em geral, vale muito mais para a instância nacional, mas é claro que todo município tem que ter também as suas ações de gestão do risco. E, por fim, os principais indicadores que têm que estar presentes nos planos de contingência, estou trazendo aqui os do Plano Nacional, que, como mais uma vez,
reitero, tem que ser avaliado se cabe ou não para o Estado ou para o município. Taxa de incidência das arboviroses nos últimos 10 anos, que não vai caber aí para a maioria dos estados, dos municípios de Santa Catarina. Ocorrência de óbito, casos graves de arboviroses. Lembrando que o agravamento de casos, acho que o João falou também, e eu já falei, é uma situação que mostra a capacidade do serviço de saúde. Por isso que casos graves, eles sempre têm que estar ali num nível de ativação inicial. Porque se você agravou o caso, ou a pessoa não foi buscar o serviço de saúde, ou o serviço não foi o ideal, tá certo? Aí eu vou passar os indicadores, tem indicadores de vigilância laboratorial, indicadores socioambientais, a partir de uma metodologia específica que você cruza uma série de indicadores, o Ministério vai começar a trabalhar com estratificação de risco de arboviroses. A partir da estratificação de risco, as ações serão direcionadas para áreas específicas dentro de municípios, essas áreas quentes, no hotspots de alta transmissão. E nos próximos meses a gente vai estar visitando os estados para apresentar essas metodologias de estratificação de risco. Outros indicadores importantes para o plano de gestão e serviços e de assistência ao paciente, os materiais todos que eu coloquei para vocês, tem lá esses indicadores. Algumas estruturas para gestão de emergência importantes durante não só a situação de emergência, mas para o monitoramento e das condições. Tem uma sala de situação, que é um espaço para monitoramento específico da situação epidemiológica, para detectar essa alteração de padrão, monitorar diferentes temas de interesse, seja fatores epidemiológicos, insumos, dados laboratoriais. Ela pode ter um caráter permanente ou temporário, 1 ou 2 técnicos do município podem estar organizados nessa sala de situação. É basicamente um espaço de monitoramento para estar mais próximo da situação das arboviroses do município. E um COI é uma outra estrutura, ele vai fazer a gestão da emergência uma vez instaurada aí a situação de emergência em saúde pública, tá ok? Eu acho que está acabando, mas eu fui bastante rápido, porque por causa do tempo, que eu não estava cronometrando, eu acho que eu estourei um pouco do tempo. Bom, em resumo, o plano de contingência ele deve ser construído no formato mais adequado e atualizado com a realidade local, a partir da situação epidemiológica da transmissão no município, a transmissão de arboviroses no município, da possível introdução de arboviroses no município. Eu tenho que estar lembrando que estou falando com o Estado do Sul, que a introdução ainda, não sei se tem em todos os municípios já, né, mas tem que se pensar nisso, na introdução, na capacidade de resposta dos serviços de saúde, nos recursos humanos necessários, no número suficiente de agentes, tudo isso tem que ser considerado para a construção do plano de contingência. Todas as ações sempre integradas, né? O plano de contingência ele não é só da saúde, ele deve ser da gestão municipal. Uma vez elaborado, a vigilância puxa, todos participam e ele tem que ser aprovado pelo gestor municipal. Uma vez elaborado, é bom que ele seja apresentado e chancelado pelo gestor municipal. Sobretudo nessa situação em que é evidente que cada vez mais vai se aumentar o número de casos, a transmissão vai se aumentar cada vez mais para diferentes regiões do Brasil, por as condições todas que a gente mostrou. É muito importante para o gestor estar amparado por um documento como o plano de contingência, que deve ser publicado e amplamente divulgado. Suas informações e as suas atualizações têm que ser repassadas aos profissionais de saúde e à população sempre em tempo oportuno e garantir, novamente falando na capacidade de resposta assistencial, uma capacitação periódica da rede de atenção, principalmente para que a gente tenha aí o cuidado aos doentes realizados da melhor forma possível. Então, um grupo de trabalho vocês podem elaborar, mapear as ações em curso já realizadas no município, revisar e aprimorar as ações necessárias, integração de todas as áreas, vocês elaboram com essa pirâmide aqui, de uma maneira bastante simplificada, o plano de contingência municipal. Eu acho que agora sim nós acabamos. Eu agradeço a possibilidade, o Ministério da Saúde, em nome da coordenadora Lívia Vinhal, que ela está fora, ela está no evento em outro estado,
O Ministério sempre está à disposição para esclarecer a todos os profissionais de saúde dos municípios e dos estados. Nosso e-mail é o arboviroses@saude.gov.br, também pelo site saude.gov.br. Vocês vão lá no Saúde de A a Z, cliquem em arboviroses, a gente vai ter todas as informações lá disponíveis. É isso, pessoal, estou aqui à disposição. Se eu tenho que apertar alguma coisa. Muito obrigada, José Braz. Eu não sei se a Ivânia quer dar continuidade, ou a gente segue aqui, se tiver alguma pergunta, a gente... Acho que se tiver alguém quiser poder abrir o microfone, quiser fazer algum questionamento, acho que é importante, ou botar ali no chat, né? Eu só queria responder o Braz, que ele questionou, né, levantou um desafio aos municípios para atualização dos planos de contingência, né? Então, aqui no estado, a gente tem orientação nas nossas diretrizes para que os municípios atualizem seus planos até novembro. Então, eles estão, né, orientados para, nesse momento, estarem discutindo, atualizando seus planos de contingência municipais. Eu estava refletindo, né, que nós já temos aí no Brasil mais de 40 e poucos anos de epidemia de dengue, e os estados do sul estão passando por esses problemas mais recentemente, né? E é um desafio muito grande, né, pessoal? Mesmo com toda a expertise, vamos falar assim, que a gente já desenvolveu nos últimos anos, ainda é um desafio quando chega para essas novas áreas, né? E o plano 2024-2025 para redução de casos de dengue, ele, como eu falei, foi apresentado na semana passada, e nós vamos, ao longo dos próximos meses, estar fazendo ações mais sistemáticas com os estados para atingir aí as metas do plano, para tentar se evitar um cenário como no ano anterior. É muito plano, né? Plano de contingência, plano de ação, mas o plano de ação ele é específico para 8 estados prioritários, e os planos de contingência todos ele tem que fazer. E eu não sei se eu falei também, o nosso plano de contingência nacional ele está sendo atualizado, eu acredito que até o próximo mês ele vai ser publicado. Então, tem várias pessoas também que acessaram o YouTube, né? Daí não estão conseguindo, e não estão linkando aqui, né? Pela plataforma. Mas tem várias pessoas acompanhando também pelo YouTube. Não sei se as meninas têm acompanhado aí o chat, se tem algum questionamento pelo YouTube. E aqui eu estou conectada nessa plataforma. Pela plataforma, a gente não tem nenhum questionamento. Agora a gente está verificando pelo YouTube. Se alguém quiser abrir o microfone, fazer a pergunta, aproveitar a oportunidade, né, para tirar suas dúvidas. Acho que é isso. As apresentações para disponibilizar, né? Tem questionamento com relação à apresentação. A gente vai poder estar disponibilizando pela ESP, na plataforma? Eu vi que ela desconfigurou, não sei se para mim ou para todos, mas eu mandei em PDF também para aquele e-mail. Ok. Eu mandei em PDF, que eu acho que lá fica certinho. Eu acho que Isso a gente pode compartilhar, Ivânia, por e-mail depois para os regionais, e os regionais compartilham para os municípios. Junto com a gravação, né? A gravação também. No chat não tem. A gente verificou aqui no chat do YouTube, não tem questionamentos, tá? Ok, agradeço assim a participação de todos. João, quer fazer mais algum comentário, complementar? Acho que as duas falas se complementaram, acho que foi bem importante nesse momento. Eu acho que o Braz trouxe vários elementos importantes também, né, na construção do plano, que acho que só ressaltando, né, mas dentro dos planos de contingência, por exemplo, e essa é uma dúvida que a gente tem percebido na realidade, mas dentro dos próprios planos pode estar estabelecido em qual é o momento que o município vai precisar fazer um decreto de emergência, né? Então acho que isso é legal também, o Braz trouxe isso, enfim, acho que fica como um reforço, né? Qual é o momento, não só do decreto de emergência, mas eu queria citar um ponto que o Braz também falou, dos centros de operação de emergência em saúde pública, né? O momento da ativação, da desativação,
isso tudo pode estar previsto já nos planos de contingência, né? Acho que isso é importante prever. Quando é que eu vou ativar? Porque a gente tem o monitoramento da situação, né? Enfim, com as salas de situação, mas quando é que eu vou precisar ativar um centro para mobilizar as demais áreas? Quando é que eu vou precisar pensar num decreto de emergência? E por isso que a gente reforça que o plano, a construção do plano é conjunta com as diversas áreas e por isso todos aqueles eixos, né? Porque não é a vigilância epidemiológica que vai decretar a situação de emergência, mas a vigilância epidemiológica vai munir de dados para que a gestão possa pensar num decreto de emergência, enfim, qual é o momento que isso pode acontecer. Então, olhar localmente, né, pensar localmente, isso é de fundamental importância. E aí eu queria também lembrar que a gente tem a nossa defesa civil, tanto de nível estadual como municipal, atua muito nessas situações de emergência, não só as voltadas por arboviroses, mas a gente é um estado que enfrenta muitas enchentes, historicamente, enfim, então, culturas que estão muito bem, trabalham muito bem com isso, né? E acho que é um organismo, é um parceiro que pode ser aproveitado, seja na construção dos planos, seja na mobilização das demais áreas, né? Enfim, a gente tem se apoiado muito na Secretaria de Estado de Proteção e Defesa Civil, já que eles têm uma expertise muito grande com mobilização de um COI, com mobilização das demais áreas, enfim, então acho que isso também fica como referência para os municípios, que pode ser um parceiro importante, né, na construção desses documentos e na mobilização. Acho que, fazendo também já uma fala de encerramento, né, se não tiverem mais perguntas, mas acho que lembrar isso, acho que é um momento de mobilização, de preparação, né? E o plano não é para ser um documento para ficar na gaveta e para cumprir um pré-requisito, porque eu tenho meu plano de contingência, né? Justamente é um documento para pensar em ações que precisam ser implementadas diante de um aumento do número de casos e de uma situação que possa se configurar uma emergência, né? Acho que o Brás trouxe isso do plano do nacional e isso também é do plano de estado. O plano é acionado quando a gente começa a ver um aumento do número de casos. Ou seja, a gente não espera ter uma emergência de saúde pública para estabelecer o plano. É claro que o plano vai ter níveis e claro que a gente vai chegar no momento que vai estar numa emergência e você vai ampliar o nível de ativação do plano, mas é pensando em ações concretas a serem colocadas em práticas e talvez mais do que nunca, né? Como eu coloquei inicialmente, nós passamos por um ano de eleições municipais, onde podem ocorrer trocas de gestões e um plano bem construído pode facilitar que esse processo se dê sem nenhuma intercorrência, porque quem chega já consegue ter uma lista ou já tem um plano pronto do que precisa ser estabelecido e consegue dar continuidade. Então é o momento de a gente trabalhar com isso, pensar nessas atividades, né? Enfim, acho que vocês viram vários exemplos, né? Tanto do plano do Estado, o Brás trouxe várias situações nível nacional, do plano nacional, com indicadores que podem ser avaliados, com ações que podem ser pensadas, enfim. Então acho que é uma ferramenta importante que cada vez mais a gente tem visto a importância deles, né? E talvez no futuro, se a gente pensar em planos até mais amplos, é claro que a gente tem construído planos para doenças específicas, né? Seja plano de febre amarela, de arboviroses, ou plano de mpox, mas talvez é pensar planos até multirrisco, né? E que pensem em várias situações, enfim, mas acho que é um caminho sem volta, e que a gente precisa se apropriar cada vez mais, né? Qualificando esses documentos, enfim, para conseguir dar uma resposta essas situações, né? E como acho que aqui o nosso foco é as arboviroses, mas ela é uma situação que deve nos vai pressionar bastante, talvez ainda, né? Nessa próxima temporada, talvez pode ser uma situação que vai estressar bastante ainda o serviço de saúde. Mas acho que em resumo é isso. Lembrar que a gente está à disposição enquanto Secretaria de Estado da Saúde, né? Enfim, a equipe está com várias ações, né? Acho que a gente tem várias ações em andamento. Foi um ano de muito trabalho, né? A gente não parou em nenhum momento. A gente está no momento de intensificar as ações. Tem várias atividades em andamento que já começaram, estão em andamento, que vão começar nas próximas semanas. Mas lembrar que a gente também está à disposição para apoiar sempre que necessário, né? Com todas as necessidades das equipes municipais, seja com as nossas equipes regionais ou mesmo aqui no âmbito central, contem com o nosso apoio. Tem questionamentos ali no chat, né? Telvio de Araranguá fala que o município já tem plano feito e cada ano tem. E se cada ano tem que ser feita uma nova atualização.
Esse é o questionamento dele, né? Que o plano foi feito com base em pontos que já são usados em caso de emergência. Também tem a Deise de Aguiar, que diz que já temos um plano de contingência e nosso município não é considerado infestado. Precisamos também atualizar? Deixar para os... É aquilo que nós falamos, a partir do cenário dos determinantes, não vou nem falar do cenário epidemiológico, dos determinantes, né? Porque a gente tem nas diretrizes ações para os municípios infestados e não infestados, e ações para o período epidêmico e para o período não epidêmico. Tem as ações de rotina. Ok, a gente já, para o plano de contingência, aquilo vai sair da rotina. E para um município que não é infestado, no caso de um surto, de uma epidemia, de uma emergência repentina, tem que ser nessa lógica. A atualização ela vai acontecer a partir da análise do cenário. Se o cenário se manteve, ok, acho que muito pouco vai mudar. Talvez muda se tem um novo estabelecimento de saúde, se a rede municipal de saúde ali, se a regional está diferenciada, é isso que tem que ser avaliado, né? Por isso que todo ano tem que se atualizar esses planos, porque os serviços de saúde mudam, os determinantes de maneira geral mudam, tá certo? E eu só queria também fortalecer, o João falou sobre os decretos de emergência, já aconteceu em anos anteriores de o município pedir um decreto, mas sem o plano de contingência, demorou um pouco para ser esse decreto. Ou seja, é um elemento fundamental até para, na hora de se decretar a emergência, você tem que ter o seu plano. Está atualizado preferencialmente. Isso justifica a situação de emergência. Isso é uma comprovação de que realmente um plano de contingência, ele é a comprovação da situação de emergência, isso que eu quero dizer. E também os grupos de trabalho, né, que minimamente equipe de assistência, vigilância, controle vetorial, gestão e comunicação, eu gosto de desafios, vamos falar assim. Você já sai dessa reunião com um grupo de WhatsApp envolvendo um de cada área e comecem amanhã essas reuniões online. Porque é dessa forma que se constrói, gente. Hoje em dia, sobretudo depois da. É, gente, me fugiu. Meu Deus, a emergência que teve do. Fugiu completamente a palavra. 2020 nós tivemos enfim, meu Deus, fugiu, daqui a pouco eu lembro. Depois da última emergência internacional em saúde pública, todas as pessoas fazem reunião online, não tem justificativa, não nos reunimos, entendeu? Eu acho que se nós tirarmos 1 hora por dia para se tratar de plano de contingência, em uma semana a gente já tem um esqueleto aí. Se esse grupo se reúne para fazer aqueles cursos que eu falei para vocês, cada município tem o seu plano atualizado de acordo com a sua realidade. Por isso que eu acho muito importante aproveitarmos essas ferramentas à distância para podermos elaborar e atualizar os nossos planos de contingência. O nosso foi assim também, a gente teve que sair procurando todas as. E nós que somos da vigilância, né, a gente tem que fazer isso. Muitas vezes a pessoa da assistência ela nem sabe olhar uma curva epidêmica, um diagrama de controle, porque a lógica da assistência é diferente da lógica da vigilância. O nosso papel é explicarmos e envolvermos nesse grupo de trabalho para trabalhar as situações de emergência para a construção do plano de contingência. E foi para isso que o Ministério elaborou muitos materiais nos últimos 2 anos, para buscarmos esclarecer para a assistência o papel dela na situação das arboviroses. E nesse ano e ainda neste semestre temos materiais novos, que a gente sempre vai estar passando por vocês e vai estar nos nossos sites. O nosso papel sempre é orientar para implementar as ações conforme as diretrizes, gente.
Tem ainda mais um questionamento com relação ao decreto de emergência. Ana Paula Costenaro. O decreto de emergência se baseia em quais indicadores? Delvio agradece as explicações. Ficou entendido e a Deise também. Mas o decreto de emergência, João, aí, se baseia em quais indicadores? João e Vânia me ajudem. Eu fiquei um tempo fora das arboviroses, mas eu lembro que é uma norma da Defesa Civil e tem uma portaria específica daqui também, não é? Me relembre, por favor. Eu acho que quando a gente fala de decreto de emergência, tem isso, COBRAD, né, os códigos COBRADs que vão possibilitar o decreto, as situações que se configuram como emergência, né, enfim. É porque, claro, quando a gente fala de decreto de emergência, também a gente tem que lembrar que existia, para algumas situações, a necessidade de reconhecimento do decreto por parte do Estado e do nível federal, enfim, mas que isso nem sempre é preciso, né? Muitas vezes o decreto de emergência local ajuda que localmente você consiga estruturar algumas ações. Eu acho que não tem um indicador único para definição de um decreto de emergência. Acho que muito do que foi colocado é isso, é olhar o cenário epidemiológico, né, olhar o que vocês já vivenciaram nos últimos anos para entender justamente, olha, aqui a gente está saindo da curva do que a gente está acostumado e é importante ter um decreto, estabelecer o decreto de emergência para que o município consiga estruturar algumas ações de forma mais rápida. Acho que vale até lembrar, Bras, esse ano o Departamento de Emergência liberou um recurso, né, para aqueles municípios que decretassem situação de emergência, eles poderiam solicitar recurso ao Ministério da Saúde de forma emergencial, e esse decreto de emergência não estava vinculado ao reconhecimento nem por parte do Estado, nem por parte do Ministério, é outro ministério que faz o reconhecimento, né? Acho que não lembro o nome agora do ministério. Porque acho que é o desenvolvimento regional, porque teve um recurso específico para as arboviroses, para a epidemia de arboviroses. Você está falando de outro, João? Não, isso, aquele decreto emergencial, o recurso para emergências, né, que envolveu as arboviroses. Aqui muitos municípios acessaram esse recurso por causa das arboviroses. Tá, eu sei que teve um específico por causa da epidemia de arboviroses. E o de emergência, eu realmente não tenho conhecimento. Só posso mais uma informação que eu esqueci. Modelos preditivos. É importante, o Ministério tem trabalhado com isso, e no estado de Santa Catarina já tem para 16 municípios o Infodengue, que eu coloquei no chat, info.dengue.mat.br. É um modelo preditivo, ele mostra as condições favoráveis ou não para transmissão em diferentes municípios. O estado é um projeto da Fundação Oswaldo Cruz, que em Santa Catarina tem 16 municípios, é um elemento muito interessante também, que ele vai nos trazer aí um modelo preditivo da transmissão da dengue, a partir de metodologias financiadas pelo Ministério. É um projeto que ele tem se ampliado, tá certo? E eu acho que é importante para esses 16 municípios do estado que estão nesse painel, que é um painel da Fiocruz, possam se utilizar disso também. E há, pela Fiocruz também, uma possibilidade de ampliação. Aí eu posso informar mais Ivânia, João, todos vocês, à medida que a gente tiver uma atualização desse projeto. E este projeto também, que ele está finalizando até o final desse mês já é essa semana, né, gente? Um modelo de predição para a epidemia nacional, porque parece que não vou ter a mesma magnitude deste ano, mas ainda vamos manter aí números altos de transmissão, ou número alto de casos. Mas assim que chegar esse modelo, vocês vão ver aí pela mídia e pelos nossos boletins também, que ele é amplamente publicizado e divulgado. Que é isso, agora não tem mais questionamentos. Dai? Então, obrigada a todos. Eu acho que a gente se encerra por aqui, né? E obrigado pela participação e um ótimo final de tarde para todo mundo. Obrigado. Obrigado, Braz, João e equipe. Tchau, tchau.